Com essa questão de tanto dinheiro sendo impresso, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, enfim, qual o futuro do dinheiro? E se você acredita que realmente as criptomoedas chegaram para ficar e vão tomar o lugar, digamos aí, do real, do dólar, enfim. Bom, eu acho que o futuro, e isso a gente pode falar até pegando o passado do dinheiro, é essa continuação de uma inflação ao longo do tempo. Isso não é mistério para ninguém, a gente pega, entra no site do Banco Central, tá lá, público, bem às claras, na página principal. Meta de inflação, 3,75%. Para o ano que vem, 3,5%. E eles são muito bons em bater essa meta, né? Porque estamos em 10% agora, pegando IPCA, e para o ano que vem já se projeta uma inflação também, quase batendo no que eles chamam de teto da meta. Porque eles botam uma meta de 3,5% e só 1,5 ponto de tolerância para cima ou para baixo, ou seja, uma tolerância de quase 50%. É. E mesmo assim eles ultrapassam isso. Então não é mistério o que vai acontecer com o dinheiro, quando eu digo dinheiro, essa moeda fiduciária, né? Que é a moeda que o governo cria e ela não tem um lastro já há muito tempo, baseada apenas em confiança, né? Em fidúcia, que é a palavra para confiança em latim. Então isso vai continuar, é uma tendência. E aqui no Brasil mais forte do que em outras partes do mundo. O Plano Real, ele é um piscar de olhos que deu certo, e um certo bem relativo, dentro de uma história monetária de absoluta destruição do dinheiro. Se a gente pega o dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, você vê lá nas notas, né, é presidente, é o Benjamin Franklin, né, caras que participaram do começo daquela república. Aqui as nossas notas são animais. Por que são animais no Plano Real? Porque é a nossa 10ª moeda. A gente já gastou todos os heróis nacionais lá no Cruzeiro, no Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real. A gente gastou todos. Dom Pedro já teve um monte de nota, Kubitschek também, o Deodoro. Então, quando chegou no Real, o pessoal até brincava. Ó, já usamos tantos heróis nacionais que vai ter que ser animal agora. E acabou que foi mesmo. Então, o que eu vejo é, pensando em moeda fiduciária, a continuação da inflação. Porque há alguns motivos pelos quais os governos gostam muito de inflação. O primeiro deles é que a inflação ela rouba do poupador para ajudar o endividado. E governos no mundo são os principais endividados hoje. Então você pega vários países desenvolvidos que devem 200% do PIB, é o caso do Japão, mais de 100%, caso da Itália, dos Estados Unidos. Nos emergentes, a média é dever 60%, o Brasil está entre 80% e 90% do PIB. Então é muito endividado. E o outro ponto também é que a inflação vira uma espécie de imposto do qual fica muito difícil fugir, principalmente o pobre, né? Se você pega filme americano e vê lá os caras mostrando os anos 50, 60, a época que o dólar tinha lastro em ouro, você vê cenas do pessoal economizando dinheiro em lata de biscoito. Por quê? Porque quase não tinha inflação quando havia um lastro ouro. Hoje, como você tem uma inflação constante, e o sucesso é quando a inflação constante é baixa, né? E agora a gente está com uma inflação até alta. Se você poupa dinheiro assim, você perde dinheiro. Então, a todo momento, essa criação de dinheiro do governo, ela tira dinheiro, ela tira valor do dinheiro que já existe. E aí isso afeta principalmente o pobre, vira um imposto invisível, né? Aliás, até visível, porque ele vê o preço das coisas aumentando em comparação com o valor do dinheiro e ele não consegue fugir daquilo. A gente que tem mais dinheiro consegue investir e aí as ações, os imóveis, esse tipo de ativo tende a pelo menos acompanhar a inflação. Já o pobre, ele não investe porque não tem dinheiro para isso, ou até tem, mas não sabe investir, ele não chegou nessa parte da educação financeira ainda. E como boa parte do que ele tem, ele gasta para consumir mensalmente, esse aumento de preço no mercado, ele é horrível para ele. O rico sente pouco, porque consome uma parte menor do que ele ganha. A classe média sente um pouco mais, mas ainda consegue investir uma partezinha para contrabalançar. Ainda tem o seu imóvel, que vai aumentando de preço. O pobre não, ele não tem investimento e gasta tudo com consumo, com preços cada vez mais altos. Então essa tendência ela vai continuar. E aí o pessoal fala, poxa, você é muito otimista com Bitcoin. Mas talvez eu não seja otimista com Bitcoin. Eu sou apenas pessimista com a trajetória das moedas fiduciárias. Então eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin também. Eu não sei se ele ou outras criptomoedas serão usadas de fato como dinheiro, né? Realmente como meio de troca, como uma unidade de conta, a ponto das pessoas verem a água e falar, isso aqui custa 0,0000001 Bitcoin. Expressando realmente, ou fazendo contratos. Você pagando o teu roteirista, olha, eu vou te pagar 0,0005 bitcoins por ano. Que eu acho uma péssima ideia, né? Porque você fecha um contrato agora, o Bitcoin está num valor, depois de 2 anos está 10 vezes maior ali o valor. Ou pode estar muito menor também, o que vai ser ruim para ele. Eu não sei se isso vai acontecer. Na minha opinião, o uso que já está se delineando para o Bitcoin é como uma reserva de valor, que é uma das funções da moeda, mas é apenas uma de 3 funções. Então, por que eu acho que essa função ela vai permanecer? Porque a todo momento a gente vê que seria muito útil as pessoas terem algum tipo de reserva que os governos não possam mexer.
Um exemplo disso muito atual é o que aconteceu no Afeganistão. A gente estava vendo esses dias um documentário no Netflix muito bom, chamado Turning Point, que mostrou, né, de antes do 11 de setembro, a invasão dos soviéticos no Afeganistão, depois como é que acabou que os americanos deram dinheiro para grupos que depois se voltaram contra eles, foi o caso da Al-Qaeda. Aí veio 11 de setembro, veio as invasões Afeganistão e Iraque, até os dias de hoje. Eles chegaram muito próximos da data da desocupação do exército americano do Afeganistão. E aí você via até a entrevista com o exército afegão e as pessoas falando, os militares, né? Tanto homem quanto mulher, falando, não, os Estados Unidos vão embora, mas a gente tá treinado, a gente vai dar conta. E logo depois, né, até botaram lá, né, falando, tantos dias depois, o Afeganistão foi novamente dominado pelo Talibã. E o Talibã, quando dominou o Afeganistão, travou o sistema bancário. Então, o cara que só tinha dinheiro no banco, por exemplo, ele ficou sem acesso nenhum a esses recursos. Se o cara tinha dinheiro na bolsa do Afeganistão, e talvez tivesse, que a economia lá estava crescendo, nos últimos 20 anos, né, um ambiente muito mais estável, o dinheiro ficou travado. Agora, se o cara tivesse dinheiro em criptomoeda, no Bitcoin, por exemplo, ele poderia pegar esse dinheiro e recomeçar a vida em outro canto. Ou transferir, né? É muito simples, não precisa nem sair com nada fisicamente, né? Basta ele lembrar a maneira de acessar aquela carteira, as 12 palavras que ele tem para recuperar o endereço em outro local, que ele conseguiria recomeçar a vida. Então, eu não sei qual vai ser o futuro das criptomoedas, mas olhando o presente, eu vejo que o Bitcoin, ele faz algo que outras criptomoedas até fazem, mas nenhum outro ativo faz. Porque você pode ter ouro, por exemplo, guardado com você. Mas como é que você foge com ouro de um país? 1 litro de ouro, se isso aqui fosse... Não sei se tem 1 litro aqui, acho que acredito que tenha. Se tivesse recheado de ouro aqui, pesaria quase uns 20 quilos. Então fica complicado, né? Sim. Tudo bem que 1 litro de ouro são 5 milhões de reais. Não tô dizendo tudo isso, né? Pra recomeçar a vida. Mas é um exemplo. Ele pode ser confiscado, como já foi efetivamente confiscado. Agora, o Bitcoin, a única maneira de tirarem de você é se você passar a maneira de acessar pra pessoa. Mas você acha, Bruno, que, por exemplo, se todos os países, desculpa, gente, quiserem, né, tiverem a ideia de criar a própria moeda, a China, enfim, isso vai prejudicar de alguma forma o Bitcoin? Na sua visão, isso pode acontecer? A Prejudicar? própria criptomoeda. Olha, na minha opinião é o seguinte, tá falando aqui da CBDCs, né? Isso. A Central Bank Digital Currencies, ou seja, moedas digitais de bancos centrais. O real, eles já querem fazer uma moeda digital com o real. A China talvez seja um dos países mais avançados nisso. E, na minha opinião, os governos eles podem criar moedas que sejam mais fáceis de serem manuseadas em comparação com o Bitcoin. O real, por exemplo, embora não seja um real digital de fato, ele é quase que totalmente digital hoje. O pessoal fica falando no Pix à torta e à direito aí, tá sendo super utilizado. Então é muito simples mexer com o real da maneira que ele existe hoje. As transferências são mais rápidas do que com Bitcoin. O Pix é instantâneo. Uma transferência com Bitcoin vai demorar no mínimo 10 minutos para cair, se você for usar a rede normalmente. Sim. Então é mais fácil, é mais rápido, é mais estável. A gente pode falar que é mais estável, embora o real tenha desvalorizado uns 40% desde o começo da pandemia para cá, ainda tem mais estabilidade do que o Bitcoin ao longo do tempo. Tudo bem que o Bitcoin, a estabilidade é volátil, mas foi para cima, né? Mas, em todo caso, todo banco central pode fazer isso. Criar uma moeda mais simples, mais rápida e mais estável. Eles só não conseguem fazer uma coisa. Criar uma moeda que não dependa de governo. Porque eles são bancos centrais. Eles vão controlar de alguma forma. Então, por conta disso, eu não vejo essas moedas digitais de bancos centrais como uma ameaça. Na verdade, eu vejo até como algo que pode vir a popularizar outras criptomoedas. Porque hoje, quando eu vou explicar como é que é uma transação de criptomoedas, é muito mais fácil eu falar, cara, é igual o Pix. Você tem sua chave Pix lá, é a mesma coisa. Você vai mandar do seu endereço de carteira, que é como se fosse sua chave Pix, para outra pessoa. É isso, então fica mais fácil. Falando na sua carteira hoje, na sua e da Malu, 100% de criptomoedas, quantos por cento em Bitcoin? E quais são as outras moedas que você acredita também aí nos próximos anos? Eu tenho... quase que tá tudo em Bitcoin. Então, se eu fosse pegar e imaginar minha carteira de cripto 100% dela, eu diria que 90% está em Bitcoin, os outros 10% estão em outras criptos. Mas desses 10, 9% estão em Ethereum. Tá. Em Ether, né? Que é a moeda da rede Ethereum. E por quê? Porque eu acho muito interessante o que está acontecendo nessa rede. Eu tava até dando uma olhada nesse bando de lançamento de tokens que a gente tá vendo hoje, de né? games e tudo, né? Quase todos acontecendo... Que é na plataforma deles, né? Exatamente, na rede do Ethereum. Então, por conta disso, quando a gente vê até grandes empresas... Por que o Facebook tem muito valor? É uma plataforma de mídia que não faz mídia, né? É a gente que faz.
Mas é uma plataforma. O que o Airbnb tem muito valor? É uma plataforma de imóveis, mas os imóveis não são deles. Sim. Uber, maior empresa de transporte do mundo, mas o carro não é do Uber. Então, quando você olha a rede do Ethereum, eles estão criando algo que é quase uma versão nova da internet. Você pode criar uma série de aplicações lá dentro de maneira incensurável. Sim. Então, eu olho para aquilo, já tem mais tempo de existência comparado a outras criptomoedas, e não é muito tempo, né? O Bitcoin surgiu, por exemplo, lá em 2009, o Ethereum, se eu não me engano, foi 2015, 2016, por aí. Então, é tremendamente novo, só que tem um potencial grande. Só que eu não vejo igual o Bitcoin como uma possível reserva de valor, por mais que hoje tenha mudado, teve uma atualização no Ethereum, né, que ele está virando até, segundo alguns dizem, não constatei, mas até deflacionário, pode vir a acontecer isso ao longo do tempo. Então eu vejo bastante valor no Ethereum. E o resto, eu queria ter um ETF que eu pudesse comprar uma cota dele e estar exposto a 1000 criptomoedas. Não temos. O que a gente tem de mais... não, ainda né? não. Se vão criar, né? O que a gente tem de mais próximo disso aqui hoje no Brasil é aquele Hash 11, né? Que Sim. o pessoal da Hashdex criou, te dá exposição a criptos diferentes, mas com muito peso em Bitcoin e Ethereum, mas tem uns 5% espalhadas em outras criptos. Então eu queria ter esse 1% espalhado em uma série de projetos. Porque se tudo der errado nesses projetos, eles vão a zero, mas se der certo, o projeto ele pode se multiplicar por 2, 3, 4, 5, 10 Convexidade, né? ou 1000 vezes, até mais do que isso. Agora, ô Bruno, me fala uma coisa. Você fala muito de capitalismo e socialismo. Eu vejo também a Renata Barreto fala muito sobre isso também. Por que você acha que... Porque, assim, é uma guerra. Se você fala na internet de política, de capitalismo, socialismo, partido político, é uma guerra. Parece... O pessoal gosta disso ou de reality show, parece, sabe? Por que você acha Reality que... show com isso, então, é bom. Não, aí se tem... Você sabe... Nossa, se tiver um que fala disso lá dentro, então, né?